Olá, eu me chamo Roberta Ávila, sou da Academia dos Santos e nós vamos começar hoje um curso rápido de como dar o testemunho. São 3 aulas, teórica e prática, para você aprender isso com eficácia. Então já fica aqui agora. Já deixa o seu like, envia esse vídeo para algum missionário que você conheça, algum pregador, membro da sua pastoral, para a gente poder aprender a dar um testemunho. Às vezes a gente fica em dúvida, né? O que a gente conta? Conta a história toda? Conta só uma parte? Conta todos os detalhes? Fica calmo. Você vai aprender direitinho nesse curso rápido, tá bom? Eu quero começar com você explicando um pouco do que é a palavra testemunho. E antes de entrar nela, eu vou contar uma história para você. A história é de Paulo de Tarso. Você está aí pensando que é o apóstolo. Não, não é o apóstolo. É um policial do BOP. Gente, olha só, o melhor policial, o cara era bom mesmo. Numa investida numa zona perigosa aqui do Rio de Janeiro, ele abateu 7 traficantes. Teve a infeliz ideia de empilhar os corpos e tirar uma foto. Bom, por conta disso foi expulso da polícia e preso. Quando chegou na detenção, se entregou a Jesus, sabendo que não ia ter outro caminho para a vida dele, foi até um culto e um missionário que pregou converteu o coração dele e ele se rendeu ao Senhor Jesus e, fazendo jus ao nome, porque ele conheceu a história de Paulo de Tarso, ele falou assim, pô, é minha história também, e começou a pregar o evangelho, gente, lá dentro da penitenciária, de galeria em galeria. E por onde Paulo de Tarso passava, ele convertia. Não importava o número, gente. Ele ia passando de galeria em galeria e o número de conversões ia aumentando, né? A corregedoria foi querer saber o que estava acontecendo, porque o número de brigas diminuía, o número de fuga diminuía, ou seja, Paulo de Tarso estava fazendo um trabalho excelente ali dentro da penitenciária, convertendo muitos corações. Gente, essa história aconteceu aqui, ó, nesse tempo nosso, aqui no Rio de Janeiro, contemporâneo à nossa vida. Você pensa, alguém que pregou o evangelho dentro de uma penitenciária e converteu muitos. Olha que testemunho impactante. Quando você ouve essa história, quando você ouve esse testemunho, seu coração... Ah, meu Deus, se fosse comigo, com o meu testemunho, e se minha vida fosse assim? Isso impacta de verdade. E para isso, irmão, a gente precisa pegar a nossa história e transformar ela num verdadeiro testemunho, e você vai aprender. A história de Paulo de Tarso, esse testemunho contado, é algo importante para nós, para a gente poder aprender não só como falar, mas como viver o testemunho. E eu quero começar com você te desafiando, porque na verdade você está dizendo, como que eu vou dar um testemunho? Eu quero te perguntar, você vai dar um testemunho ou você tem um testemunho? Você vai dar ou você tem um testemunho? Difícil essa resposta, né? Você fica ali, Roberto, eu vou dar o testemunho. Não, como é? Eu tenho um testemunho, não sei o que. Vamos lá. Vamos entender a palavra testemunho, tá? Vamos entender essa palavra que a gente vai falar hoje aqui. Testemunho. Quando você vai pegar o significado normal dela, comum, simples, testemunho é um relato que uma testemunha dá. Alguém que viu, alguém que esteve presente, ela dá um testemunho, ela relata aquilo dali. E ela diz que você pode confiar porque ela estava ali. Ela estava naquela situação, então ela pode dar um testemunho, um depoimento da palavra. Quando você pega essa palavra que ela vem do latim, testimonium, vou botar aqui para você poder conhecer, ela vai representar exatamente isso. Aquele depoimento verídico de alguém que viu, de alguém que experimentou, e por isso ela pode falar. E por isso é confiável. Mas essa palavra, ela vai se aproximando da nossa vida cristã quando a gente vai
para o grego. E aí você vai encontrar a palavra martiria. Ó, você já vai encontrar uma certa semelhança. Já é mais comum, né? Martiria, você vai lembrar de quê? De mártires. Você vai lembrar dos mártires, de martírio, de alguém que dá a vida. Mas quando essa palavra ela vem do grego, na Grécia Antiga, as pessoas eram chamadas para dar testemunho nos areópagos, num lugar de defesa. E aí, quando ela era chamada para dar o testemunho, o que significava é que ela estava disposta a assumir todas as consequências daquela palavra que ela estava dando. E aquela pessoa que estava dando o testemunho, ela estava disposta a todas as consequências de ter dado aquele testemunho. Quando a gente vai entrando na igreja primitiva, depois do tempo de Jesus, a gente vê já os apóstolos que começaram a dar o testemunho de Cristo, da vida de Cristo em si. Esses homens começaram a ser perseguidos e foram alguns deles brutalmente assassinados, né? Sofreram o martírio, ou seja, por darem o testemunho, por darem a martiria, sofreram todas as consequências. Então essa palavra, já na igreja primitiva, ela começa a ser associada com derramamento de sangue. Essa era a condição máxima do testemunho. Então, dar o testemunho era dar a própria vida. Grava isso. Grava isso porque isso é importante. Dar o testemunho era dar a própria vida. Era ir até as últimas consequências. Bom, passando um pouquinho dessa parte aqui de entender a palavra, quando você vai pegar testemunho, ela tem uma certa ligação com o tempo e com a vida. Por isso que eu falei para você gravar a palavra vida, porque isso é muito importante. Quando os apóstolos foram dar testemunho de Cristo, Cristo já havia morrido, ressuscitado e já ascendido ao céu. Cristo não estava mais entre eles. Ou seja, o milagre da multiplicação dos pães não tinha mais acontecido. Aconteceu na época dos apóstolos, mas não estava acontecendo ali. O milagre nas bodas de Caná aconteceu, não, mas quando os apóstolos começaram a dar o testemunho, aí é que você e eu precisamos entender. O testemunho, quando ele é a sua vida, ele ultrapassa o tempo. Entendeu isso? Os apóstolos atualizaram na vida deles. Enquanto eles contavam o relato, é como se eles estivessem trazendo aquele fato ao tempo presente. E por que faziam isso? Porque isso era parte da vida deles. Por isso eu comecei com você te fazendo uma provocação. Você vai dar um testemunho ou você tem um testemunho? Os apóstolos, aquilo que eles viram, ouviram, experimentaram, era aquilo que eles viviam e anunciavam. Testemunho não é sobre fatos, irmãos. É claro, você vai contar o fato e a gente vai aprender a fazer isso, como contar um fato. Mas não é muito sobre um fato, é mais sobre vida. Porque o que adianta você e eu contarmos o que nos aconteceu há 30 anos atrás, se hoje nós não vivemos mais isso? Se hoje a nossa vida não consegue atualizar essa experiência? Olha o que os apóstolos viveram. Eu quero relatar para você um pedacinho da vida de Paulo de Tarso agora, Paulo mesmo. Ele vai dar o testemunho diante do rei Agripa. Com este intuito, o intuito de perseguir os cristãos, eu me encaminhei a Damasco, com a autoridade e a permissão dos chefes do sacerdote. No caminho do meio-dia, eu vi, ó rei, vinda do céu e mais brilhante que o sol, uma luz que circundou a mim e os que me acompanhavam. Caímos todos por terra. Ouvi uma voz que me falava na língua hebraica: Saul, Saul, por que me persegues? É duro para ti recalcitrar contra o aguilhão. Perguntei: quem és, Senhor? E o Senhor respondeu: eu sou Jesus a quem tu persegues. Mas levanta-te e fica firme em pé, pois este é o motivo por que te apareci, para constituir-te servo.
e testemunha da visão na qual me viste e daquela nas quais ainda te aparecerei. Eu te livrarei do povo e das nações gentias, as quais te envio, para lhe abrires os olhos, e assim se converterem das trevas à luz, da autoridade de Satanás para Deus. De tal modo, receberão pela fé em mim a remissão dos pecados e a herança entre os santificados. Paulo, depois de 30 anos, está contando a história dele, mas entenda, Paulo não está contando o que aconteceu há 30 anos atrás. Paulo está contando a vida dele. Aquele Jesus que apareceu ainda o converte, ainda mexe com ele, ainda fala com ele, atualiza. Irmãos, para a gente poder falar sobre isso, esse primeiro ponto dessa aula é importantíssimo. O seu testemunho precisa ser autêntico. E o que é autêntico é verídico, é real, é concreto. Ainda hoje é uma experiência. Não foi a experiência daquele retiro que aconteceu há 10 anos atrás e hoje eu e você nem rezamos mais. Não! Precisa ser atualizado. Por quê? Porque o testemunho, ele traz o fato ao tempo presente. Por quê? Porque é vida, é autêntico. E se eu e você não temos um testemunho, não podemos dar um testemunho. Entenda isso. Se você não tem um testemunho, se o seu testemunho não é autêntico, verídico, real, ainda hoje uma experiência com Jesus, você e eu não podemos dar um testemunho, porque senão será contagem de história. E para contar a história tem muita gente por aí para contar. Olha o que Paulo de Tarso policial fez. A experiência dele naquela prisão percorreu todas as galerias e ele converteu um número enorme de pessoas contando a história dele. Olha o que Paulo de Tarso apóstolo fez. Converteu uma infinidade de nações indo e contando a ação de Jesus na vida deles. Não o fato, mas o real, o tempo presente. Eu espero que ao ouvir esse conteúdo de hoje, seu coração se estremeça. Porque não dá para passar para a aula prática, aula 2, onde a gente vai aprender pontinho por pontinho, se eu e você não temos um testemunho autêntico. Roberta, mas e se eu não tenho? É hoje o dia. Caia aos pés de Jesus agora e peça para ele: Senhor, atualiza tudo que você fez na minha vida um dia, eu quero viver hoje. E se você tem, irmão, abre bem a tua boca para anunciar aquilo que é presente, aquilo que é real. Cristo é vivo e ele continua movendo a sua vida. Isso é um testemunho. Quando você pega toda a experiência e atualiza ela, quem vai poder dizer que não é? Diga, o rei Agripa não tinha palavras diante de Paulo. Aquela corregedoria não tinha palavras diante de Paulo de Tarso, daquele policial. Por quê? Porque era fato. Paulo converteu com a vida dele. E eu e você? Bom, fica aí com essa primeira aula que já foi, bravo pro teu coração. Envia esse link, esse vídeo para quem você vê que precisa para poder dar um testemunho. Curte e fica aqui no aguardo. Semana que vem tem a aula parte 2 de como dar um testemunho.